Bom dia, pessoal! Na aula de hoje vamos ver a primeira parte de contadores, que corresponde ao capítulo 9 do nosso livro. Para essa aula é necessário o conhecimento da álgebra de Boole e também lets e flip-flops. E a gente vai ver contadores assíncronos, que está no começo do capítulo 9, e acoplamento de contadores, que está bem no final do capítulo. Contadores assíncronos são aqueles em que a saída de um flip-flop estimula o outro flip-flop. Então, a saída de um flip-flop atua na entrada de clock do flip-flop seguinte. Nos contadores síncronos, o sinal de clock chega em todos os flip-flops ao mesmo tempo. Vamos começar com o assíncrono. Só que antes disso, dá uma olhadinha bem rápida no flip-flop JK. A operação dele é dada por essa tabela. Então, a gente vê que se J e K forem iguais a zero, Q permanece no seu estado anterior. Se K for 1 e J 0, a saída se torna 0. J1, K0, a saída se torna 1. Em especial interesse é que J e K iguais a 1, a saída troca de estado. Da mesma forma, a gente poderia pegar o flip-flop T. Se T for igual a 0, a saída se mantém. Se T for igual a 1, a saída troca de estado. Nós vamos utilizar, então, o JK com as duas entradas em 1. Observe que a saída de um flip-flop estimula a entrada do seguinte. Saída de 1 estimula a entrada do clock do seguinte. Ou seja, nós temos aqui um contador assíncrono. Então, como está indicado aqui, esse é um flip-flop ativo por rampa de descida. Então, toda vez que tivermos uma rampa de descida no sinal de clock, ele é acionado. Então, vamos admitir inicialmente que todos os flip-flops estão zerados. Se todas as saídas estão zeradas e chega um pulso contar, como tem uma rampa de descida, entrada em 1, J em 1, significa que a saída vai trocar de estado. Como a saída era 0, ela passa para 1. Nós temos aqui, a linha A passa para 1. Se aplicarmos um novo pulso contar, novamente, como as entradas estão em 1 em 1, a saída vai trocar de estado. Como a saída A era 1, ela se torna 0. Está aqui. Como ela era 1, ela se torna 0. Então, A está passando de 1 para 0. A passagem de 1 para 0, na linha A, é, na verdade, o clock desse seguinte. Então, passagem de 1 para 0 está atuando no clock, está fazendo o clock funcionar. Como as suas entradas estão em 1, entradas JK estão em 1, a sua saída vai mudar de estado, que é o que nós temos aqui. Se a gente aplicar outro pulso de clock, A passa de 0 para 1. 0 para 1 não faz nada nesse flip-flop, porque ele é ativo por rampa de descida. Então, estamos na linha 3. Se novamente chegar um outro pulso de clock, a saída A, que estava em 1, passa para 0. Passagem de A de 1 para 0 faz com que o flip-flop seguinte funcione. Portanto, essa saída, que também era 1, passou para 0. Estão aqui. 1 passou para 0. A passagem de B de 1 para 0 funciona como clock para C. Então, C, que era 0, vira 1. E assim, sucessivamente, como temos aqui. Quando chegar lá no final e todo mundo tiver em 1, 1, 1, 1, 1, aparecendo um sinal de clock, a saída passa de 1 para 0. A passando de 1 para 0 faz com que B atue. Portanto, a sua saída passa para 0. Passagem de 1 para 0 faz com que esse flip-flop funcione. Portanto, C passa também de 1 para 0. C passando de 1 para 0 faz com que esse flip-flop funcione. E a sua saída também passa para 0. Ou seja, voltou tudo à condição inicial, que seria o que está aqui.
Em outras palavras, esse é um contador crescente, como está indicado aqui, cíclico. Então, ele é um contador binário, crescente, cíclico e assíncrono. Vamos agora fazer uma modificação nesse contador. Ao invés de ligar Q na entrada clock do flip-flop seguinte, vamos usar o Q barrado. Muito bem, inicialmente damos o reset em todos os flip-flops, portanto suas saídas vão para 0. Corresponde então valor 0 aqui. Aplicamos agora um pulso contar. Então toda vez que a gente aplica um pulso contar, tem uma rampa de descida que aciona o flip-flop. Portanto, essa saída muda de estado. Saída que era 0 passou para 1. O Q barrado, por sua vez, é o contrário. Era 1, passou para 0. A passagem de 1 para 0 aciona o flip-flop seguinte. Saída 0 passou para 1, portanto, o Q barrado, que era 1, passou para 0. Aciona o seguinte, que por sua vez vai acionar o seguinte. Então, todos passaram para esse valor 1, 1, 1, 1. Que seria o 15. Ao aplicar um outro pulse de clock, novamente o A, que era 1, passou para 0. O barrado, que era 0, passou para 1. Não faz nada com o B. Que nós temos, então, aqui a condição do 14. Próximo pulso de clock, a saída A, que era 0, passa para 1. Portanto, o barrado, que era 1, passou para 0 e aciona o flip-flop B. E nós temos essa condição. Viemos para o 13. E assim sucessivamente, de forma que nós tenhamos aqui uma contagem decrescente e cíclica. A gente percebe, então, que se ligarmos a saída Q no flip-flop seguinte, nós temos uma contagem crescente. E se ligarmos o Q barrado no flip-flop seguinte, a gente tem então uma contagem decrescente. Quer dizer, a gente poderia então, utilizando um multiplexador, fazer a seleção de contagem crescente ou decrescente. Então, se colocarmos nessa linha 0, significa que estamos escolhendo essa entrada para ir para a saída. Essa entrada para seguir, essa entrada para seguir. Temos então um contador crescente. Se por sua vez, colocarmos 1 aqui, nessa linha, significa que esta saída segue. Então teremos uma contagem decrescente. Essa é uma solução utilizando multiplexador. A gente poderia ter uma outra solução aqui, utilizando uma porta ou exclusivo. Bom, vamos dar uma lembradinha. No caso do ou exclusivo, se a gente observar uma das entradas, aqui o X, se for 0, o que está na outra entrada é o que vai para a saída. Se X for 1, o que está na outra entrada aparece invertido na saída. Então, se essa linha for 0, ela vai fazer o papel do X, que a gente acabou de ver, significa que o que está na outra entrada vai para a saída. Então, é o A que está indo para a saída. É uma contagem crescente. Por outro lado, se essa linha for 1, significa que o que está na outra entrada aparece invertido na saída. Q invertido é o Q barrado. É como se eu estivesse ligando o Q barrado aqui. Portanto, temos uma contagem decrescente. Então, essa linha aqui serve para selecionar contagem crescente ou decrescente. Muitas vezes, a gente precisa atribuir um valor inicial de contagem. E a gente usa, então, esse circuitinho que está aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar o caso para essa linha inicial ser 0. Se essa linha inicial for 0, a gente tem 0 e alguma coisa resultando em 0. Como é invertido, dá 1. 1 em x não faz nada aqui, porque ele funciona por 0. Olha a bolinha para sinalizar ali. Da mesma forma embaixo.
0 e qualquer coisa dá 0, invertido dá 1. 1 não faz nada no clear. Então, se não fazemos nada no clear nem no set, é como se eles não existissem. Vamos agora ver a situação em que essa linha inicial vale 1. Se ela vale 1, o que tiver no A minúsculo vai aparecer no A maiúsculo. Vai ser carregado. Por exemplo, vamos colocar esse A em 1. Então, teremos 1 e 1, 1. Invertido, 0. 0 atua no set, que leva a saída para 1. Ao mesmo tempo, esse 0, 0 e qualquer coisa dá 0, invertido dá 1, não faz nada no clear. Se, por outro lado, o A fosse 0, a gente teria 0 e alguma coisa, 0 invertido dá 1. 1 não faz nada no set. Porém, 1 proveniente de x e 1 proveniente do inicial, 1 e 1, 1. Invertido dá 0. 0 promove o clear, levando a saída para 0. Então, se esta linha inicial estiver no valor 1, significa que o que está em A minúsculo é carregado no A maiúsculo. E a gente pode usar essa solução, então, para todo o contador. Veja, o que tiver em A, B, C e D minúsculos serão carregados nos flip-flops e aparecerão em A, B, C e D maiúsculos quando essa linha inicial for 1. Então, o que a gente faz? Coloca valores desejados de contagem inicial em A, B, C, D minúsculo, leva essa linha para 1 por um curto intervalo de tempo e volta em 0. Então, a gente promove a carga dos flip-flops e ele está pronto para fazer a contagem a partir desse ponto inicial. A gente pode também ter a necessidade de fazer contagem com um valor final. Por exemplo, se a gente quiser contar de 0 até 9. Tá, se a gente quer contar de 0 até 9, a gente quer que o 10 não apareça. Então, vamos ver o seguinte. O 10, aquele que a gente não quer que apareça, ocorre quando B estiver em 1 e D estiver em 1. Quer dizer, quando B e D estiverem em 1, a gente tem que cancelar. Então, quando B e D estiverem em 1, a gente tem que cancelar. Então, 1 e 1, 1, invertido 0. 0 atua no clear. Então, esse contador vai contando. Quando aparecer o 10, por um curto intervalo de tempo que o 10 estiver presente, ele vai fazer o clear de todo o contador. Então, o valor 10 vai aparecer, mas por um intervalo de tempo muito curto. Apenas o suficiente para os flip-flops responderem. Então, para efeito de tempo humano, isso aqui é muito pequeno, é desprezível. A gente pode desejar também, ao invés de ter a contagem cíclica, que é o que esse sujeito faz, querer uma parada. Então, a gente quer que o contador, por exemplo, conte de 0 até 9 e quando chegar em 9 ele pare. 9 ocorre quando A for 1 e D for 1. Observe que essa condição de 1 e 1 aqui não aparece antes. Então, quando tivermos A e D em 1, 1 e 1, 1. 1 ou alguma coisa vira 1. Então, esse ponto fica em 1 constante. Se ele fica constante em 1, não há mudança de valores. Portanto, o contador para. Para evitar, então, que tenhamos que fazer mudança física no contador para decidir o valor final de contagem, a gente pode usar essa solução que está aqui, em que nós temos o não ou exclusivo, ou coincidência aqui. Lembrando que no caso do coincidência, se as duas entradas forem iguais, a saída é 1. Quer dizer, se o valor que a gente coloca em RA for igual a A, teremos 1 aqui.
Se eu coloco em RB for igual a B, teremos 1 também aqui. E a mesma coisa para C com 1 aqui e para D com 1 aqui. Quer dizer, quando o valor em RABCD for igual a ABCD, nós teremos 1, 1, 1, 1. Todo mundo em 1, temos 1 aqui. 1 para-se a contagem. Observe que essa mesma solução poderia ser usada, então, para o contador cíclico. O contador assíncrono, como a gente viu, ele é muito fácil de fazer. E a gente pode ter contagem crescente, decrescente, com valor inicial e valor final. Só que o contador assíncrono tem uma desvantagem. A saída de um flip-flop é que aciona o flip-flop seguinte. E isso pode causar-nos transtornos. Vamos ver em particular esse intervalo de tempo, entre 7 e 8. No caso do 7, D está em 0 e o restante está em 1. Então, D está em 0 e ABC está em 1. E o 8 é o contrário. D passa para 1 e todo mundo passou para 0. Então, vamos fazer um zoom nesse momento. Seria aqui. A gente aplica o pulso de contar. Observe que nós estamos no 7. Então, apliquei o pulso, uma rampa de descida aqui. Depois de um certo tempo, um certo ΔT, a saída responde. Então, depois de um certo ΔT, a saída responde, passando de 1 para 0. A passagem dessa saída de 1 para 0 aciona o flip-flop seguinte. Então, ele vai gastar um certo tempo ΔT para a sua saída responder. Então, um novo ΔT para a saída responder. A passagem do B de 1 para 0 faz o gatilhamento do C. Então, ele vai processar e, depois de algum tempo, a resposta da sua saída muda. Então, houve novamente um ΔT. Essa saída passando de 1 para 0 faz com que o D mude de estado após um novo ΔT. Então, nós temos 4 deltas T até que a gente consiga passar de 7 para 8. Essa passagem de 7 para 8 causa, então, valores intermediários que são errôneos. O primeiro a mudar é o A. Então, a gente tem o valor 6 de contagem. Depois, o M muda. Então, a gente tem o valor 4 de contagem. Depois, o C muda. Então, a gente tem 0 de contagem. E, finalmente, o D muda, que a gente passa a ter 8. Então, a passagem de 0 a 8 gastou 4 deltas T de tempo e teve, então, esses valores transitórios errôneos de contagem. Então, para evitar isso, será visto na próxima aula os contadores síncronos. Bom, vamos ver então agora acoplamento de contadores. Para ficar mais fácil de entender, vamos ver uma aplicação prática. Suponha que a gente queira fazer um contador de minutos ou contador de segundos. Então, a gente precisa contar de 00 até 59. De modo que a parte unitária conta de 0 até 9. Isto é, a gente não quer que apareça o 10. Quando aparecer o 10, a gente tem que resetar. É o que nós temos aqui. Lembrando que o 10 seria um para B e um para D. E que esses valores não aparecem juntos antes. Um para B, um para D, faz o reset. Muito bem. Nesse mesmo contador que vai de 00 até 59, nós temos o contador de dezenas, que deve ir de 0 até 5. Em outras palavras, na hora que for aparecer o 6, nós devemos resetar. E o 6, então, é B e C em 1. E essa condição não aparece antes.
B e C, transladando para os novos nomes aqui, seria E, F, G, H. Ou seja, precisamos de 1 em 1 em F e G. Que temos, então, aqui. Vamos juntar esses dois e temos aqui o contador com A, B, C, D para fazer contagem de 0 até 9. E o E, F e G, H para fazer contagem de 0 a 5. Observe, então, que, voltando, o D, quando passa de 1 para 0, é quando nós estamos indo de 9 ou de 10 para o 0. E no caso do seguinte, seria o C que passa para 0. Na verdade, em termos de nome, seria o F que passa para 0. Então, perdão, o G que passa para 0. Desculpe. Se a gente for fazer um relógio, a gente poderia, por exemplo, usar o que está aqui. A gente poderia usar os 60 Hz da rede. Então, a gente fez a mesma coisa do contador de minutos em segundos. Temos o sinal aqui. Novamente, usamos esse mesmo contador para contar os segundos. Depois de 60 segundos, aparece, então, um pulso aqui para contar os minutos. Depois de 60 minutos, a linha G vai para 0 e nós teremos a contagem de horas. Então, a gente pode dizer que esse contador de 0 a 9, ele divide por 10. Esse de 0 a 5, ele divide por 6. Então, esses dois estão fazendo a divisão por 60. Cada 60 pulsos da rede é 1 segundo. Cada 60 segundos, 1 minuto. Cada 60 minutos, 1 hora. Bom, o que a gente tem que observar agora é apenas esse contador de horas, que ele é um pouquinho diferente, porque afinal de contas, nós teremos que parar a contagem em 23. Então, o contador de unidades conta normalmente de 0 a 9. E quando nós tivermos a combinação de contador de dezena em 2 e o contador de unidades em 4, ou seja, unidades em 2 e dezena em 4. Na hora que tivermos essa condição de 2 e 4, a gente tem que dar o reset nos dois contadores. Então, a gente não quer o 24. Conta até 23. Quando aparecer o 24, a gente dá o reset desses dois contadores. Bom, com isso, encerramos essa parte de contadores assíncronos e na próxima a gente estuda contadores síncronos. Obrigado.